Oi, gente, Roberto Rilubiscaro aqui. De uns anos para cá, histórias de estupro, de comportamento sexual inapropriado têm vindo à tona em diversos países e diversas áreas, né? Então, desde Hollywood, o caso do Harvey Weinstein, mundo dos esportes, de certa forma, embora ainda menor, né? Mas na área de educação de nível de terceiro grau, né? Então existem relatórios bem pouco animadores de estupros em campos universitários nos Estados Unidos. Agora, uma área negligenciada até agora era a de comportamentos inapropriados entre professores e alunas de ensino médio. E uma vez eu vi, eu não sei se foi no documentário que eu vou comentar agora ou em algum lugar, acho que foi no Washington Post, né? Eu leio essas coisas para treinar inglês e tal, e porque eu sou professor de inglês, então para saber um pouco do que acontece lá dentro, nos Estados Unidos, Inglaterra e tal, o Washington Post, eu acho, noticiou que, acho que em 2017, 18, um ano escolar qualquer, mas não muito longe, houve 15.000 denúncias de comportamento sexual inadequado em escolas de segundo grau. A gente imaginando então que para cada caso desse denunciado deve ter um não denunciado, e eu estou sendo otimista, então meio que justifica esse epidemia, né, que fala nesse documentário, nessa docu-série em 4 episódios chamada Nosso Segredo, né, que tem na Star Plus, na sinopse, fala em uma epidemia. Né? Geralmente, quando a gente está nesse tipo de documentário, nesse tipo de texto, nesse tipo de denúncia, a gente vai ouvir expressões como cultura, patriarcado, cultura do estupro, né? Então, nessa docu-série em 4 episódios não será diferente. E a documentarista, ela assume uma dupla função, e esse documentário ele tem no mínimo uma dupla função, porque essa documentarista foi uma das vítimas, né, como ela se diz, de um professor que a seduziu. Existe em inglês um termo que chama grooming. Grooming é quando você vai levando a pessoa, moldando alguém a fazer aquilo que você quer que faça, né? E adolescente, de certa forma, está muito aberto ao grooming, porque é uma época de autoafirmação. Então, se eles encanam que alguém é um modelo para eles, é fácil você doutrinar, né? Por isso que aqui no Brasil e outros lugares também é, com relação a coisas que até nem são necessárias. Eu sou professor, às vezes a gente não consegue fazer, na maioria das vezes, que eles nem leiam um texto, quanto mais doutrinar ideológico e politicamente. Só que de outras formas que não são discutidas, é mais fácil doutrinar. Acreditem no que estou falando, tenho 36 anos de experiência em sala de aula. Aliás, a experiência é tanta que uma das surpresas do documentário não me surpreendeu nada. Mas o documentário ele vai por dois caminhos, porque a documentarista ela é vítima. Então, o que vai acontecer? Você vai ter uma mistura de relato em primeira pessoa com tese social, né, com denúncia social, porque daí ela vai procurar especialistas, ex-professores dela, ex-colegas de ensino médio, outras moças que acusam seus professores, ex-professores, de as haverem molestado sexualmente. Então, é um documentário bastante complexo, tá? Demorou 5 anos para fazer. Antes de continuar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilharem-nos, eu agradeço bastante. Essa menina que era assim, cresceu numa cidade minúscula do Texas, ela achou na figura do marido da professora de teatro dela um cara que dava atenção para ela. Ele era mais velho, a menina tinha pretensões artísticas, ela era uma adolescente. Na verdade, eu vejo isso acontecer com adultos também. Essa vontade de ser especial, a necessidade de ser diferente. Isso acho que o documentário não toca no assunto. Eles focam muito na questão assim de como a sociedade sexualiza as adolescentes, só que ao mesmo tempo, né, e não percebe ou não quer dar o braço a torcer de que elas são crianças ainda, né? E aí, mas tem uma parte no documentário que é uma coisa da cultura, não sei desde quando vem isso, de você se sentir especial e diferente. Então esse professor fazia com que essa menina se sentisse diferente.
né? E aí, daí para você fazer outras coisas, o caminho fica bem mais fácil. Então, ela vai contar a própria história e de duas outras moças que passaram pelo mesmo processo e que respondem a esse processo de formas diferentes. Uma escreveu um livro, a outra processou a escola, né? E aí você vai aprendendo que existe toda uma igual dentro dos hospitais norte-americanos para que a gente, para que o público não saiba das mortes que às vezes ocorrem lá, existem dentro das escolas, segundo essa docu-série, uma prática que se chama passing the trash, que é passar o lixo. Quando alguém denuncia isso, algum abuso cometido pelo professor, é mais fácil passar o professor para uma outra escola do que assumir a culpa. E aí eles usam artifícios assim para falar para a moça, ó, para as famílias das meninas, tal, não é melhor não prestar queixa, porque sua filha vai ser envergonhada publicamente, vai poder perder a scholarship, né, a bolsa de estudos depois para a universidade. E claro, a escola também sofreria mega processos. Isso impacta no tanto de verbas governamentais que as escolas públicas recebem. Não me lembro de ter ouvido falar isso no documentário, mas poderia. Enfim, são 4 episódios, às vezes um pouquinho repetitivos, do jeito que poderia ter sido feito em 3, né? Mas tudo bem. Porque essa menina, essa moça, a documentarista, volta para a cidade dela e começa a conversar com colegas e tal. No começo eu achei que ela ia culpar os colegas, porque aí eu pensei, puxa vida, se uma menina de 17 anos não pode ser culpabilizada, e eu concordo com isso, pelo como ela foi doutrinada por um adulto, os seus coleguinhas de classe também são crianças iguais, caberia aos pais ou às autoridades prestarem queixa, fazerem alguma coisa, justamente porque essas outras também são adolescentes, ela não cai nessa coisa aí, tá? De culpar os colegas, tudo mais. E vai ter bom, aí não posso ficar falando, mas tem uma pessoa no documentário que começa de um jeito e vai provar ser outra coisa. E isso começou, como eu sou menino, né? Logo eu já falei, que tá mentindo. Conheço o papo de menino, né? Tenho 56 anos quase. E menino americano não é tão diferente assim. É um documentário muito interessante. Isso me pegou muito na questão do foro íntimo, coisa pessoal. Não, nunca fiz nada disso. É porque, na verdade, a minha postura enquanto professor sempre foi o oposto do que eu via no documentário, né? Rarissimamente eu interagia com alunos, e especialmente quanto mais adultos, ou quanto mais adolescentes eles se tornavam, ou adultos, aí a minha interação era praticamente nula, né? Chegava, falava boa tarde, boa noite, bom dia, o que era, dava minha aula e vazava. Quando chegava, sei lá, dava prova e sobrava só uma aluna na sala de aula, isso sempre fiz desde os anos 90. Eu pedia para o aluno que estava saindo, olha, deixa a porta aberta. Eu pegava a prova dele, botava no lugar, ficava na porta. Então eu sempre fui muito distante, assim. E aí eu via umas práticas, as pessoas se reunindo na casa dos professores. Acho que para brasileiro também é legal esse documentário. Assim, é incrível, eu ainda escuto muita gente falar, não, americanos são frios, tal. Não é assim. Tem hora que eu acho que a maioria deles é. Eu me lembro de tantas vezes que eu fui lá, mais de um americano dizer, nossa, você nem parece brasileiro, de tão reservado que você é. Porque eles achavam que eu ainda era menos aberto do que eles são. O negócio de me dar um abraço, eu sempre fico assim com essas coisas, com qualquer pessoa. E, e aí no documentário eu via isso, não, que tinha uma festa na casa dos professores, os alunos todos indo, e eu falei, nossa, então não é da minha feitio, né? É estranho, mas eu entendo por que essas coisas ocorrem, como elas ocorrem, né? E eu acho legal o documentário minuciosamente contar a versão dessas meninas, porque é simples a gente falar de fora, ela sabia o que ela estava fazendo, já tinha 17 anos, insegurança de adolescente é complicada. Para quem trabalha com eles, sabe que eles não são adultos mesmo, tá? Tem
Tem gente de 40 anos que é infantil e insegura para burro, ainda mais um adolescente de 16, 17 anos. Eles são, na maioria, mesmo quando você é muito maduro, tal, a maioria deles não são, eles são kids, eles são crianças. Esse documentário tem toda a razão de dizer, né? Porque eles estão aprendendo os códigos do nosso mundo, que é o mundo adulto. São códigos que a gente, por exemplo, eu, homem barbado, conheço. Então, para você tocar essas pessoas, manipular essas pessoas, não é tão difícil assim para você conseguir algumas coisas que você quer. Então, acho que para isso o documentário também é muito tristemente bom, porque a gente sabe que isso acontece bastante, né? Boa adição lá. Talvez dentro da maneira como ele poderia ter 3 episódios, porque acho que repete muito algumas coisas, num tempo em que poderia ter abordado outros aspectos para a gente entender melhor, né? Porque eu não acho que é só a hipersexualização das meninas que seja culpado por isso. Eu acho que é uma série de coisas sociais que levam a isso, né? E, inclusive, como eu falei, essa mania das pessoas acharem que elas têm que ser especiais o tempo todo. Não! A gente não é especial o tempo todo, né? Na verdade, nem sei se a gente é especial. A gente é só ser humano. Tchau.